Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede, não somente a mim, mas a você também, de estarmos compartilhando a mensagem que Ele nos traz todos os dias, né? Através desse abençoado canal Alimento do Céu. Eu peço que você acompanhe essa leitura de hoje comigo, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5, apenas o versículo 1. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois graças a ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém ele era leproso. Eu não sei se você já ouviu falar da história de Naamã. Naamã era um comandante do exército ali da Síria e era um homem muito querido, era um homem muito estimado. Se você começar a ler os versos anteriores, o capítulo anterior, fala realmente que Naamã era uma pessoa bem sucedida, né? Naamã era um comandante do exército que não perdia guerra. Então, assim, ele era respeitado, ele era estimado pelo seu Senhor. Senhor aqui está com S maiúsculo, não era pelo Senhor Deus. Ele era estimado pelo Senhor, pelo chefe, pelo comandante dele, né? E acontece que Deus, ele deu vitória em uma das guerras ali na Síria por causa de Naamã. Naamã era um grande guerreiro. Só que a palavra do Senhor, ele traz um detalhe aqui nesse versículo 1. Naamã, ele era um herói valente. Só que ele era leproso. E esse pequeno detalhe faz toda a diferença. Naamã, o exército da Síria ali, ele leva alguns prisioneiros do povo de Deus, alguns israelitas, alguns judeus ali, eles foram levados cativos. E no meio daquele povo que estava cativo, foi uma menina. A palavra de Deus não diz quantos anos que era, mas eu creio que era adolescente, segundo estudiosos, e ela foi como escrava trabalhar na casa de Naamã. Ela era como fosse a empregada da casa de Naamã. E Naamã tinha essa lepra. Aquela menina, né? Ela chega certo dia para a senhora dela, para a esposa de Naamã, e fala assim: olha, se o meu senhor, falando com o Naamã, né? Fosse lá na minha terra, lá tem profeta. Eu tenho certeza que o profeta de Deus ia curar ele. E a história, no desenrolar da história, fala que a princípio ele não quis ouvir, mas aí os empregados falaram assim: olha, dá ouvido, né? E ele acabou atendendo ao pedido daquela menina e foi procurar Eliseu. E a gente sabe que Eliseu foi usado ali por Deus para mandar Naamã mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, nas águas barrentas do Rio Jordão. Ali já foi um desafio que Deus fez para provar realmente se Naamã ele ia obedecer para receber a cura. Ele relutou a princípio, que ele chega e fala assim: não tem tantos rios melhores do que esse? Por que no Jordão? O Jordão era um rio sujo, barrento. Mas aí os empregados de Naamã, né, falaram assim: se o senhor pedisse coisa mais difícil, o senhor não faria? Por causa da cura? E ele sim. Então ele foi, mergulhou, na 7ª vez ele saiu curado. Nós sabemos bem dessa história. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que ele era um herói valente, porém era leproso. Ou seja, um homem bem visto na sociedade, um homem querido, um homem estimado na sociedade, mas não podia estar no meio das pessoas, porque ele era leproso. Ele tinha que estar isolado. Ninguém queria chegar perto de Naamã, porque a lepra era altamente contagiosa. Queridos, hoje nós não ouvimos falar mais dessa lepra, né? Que deixava a pessoa afastada, ninguém queria chegar perto. As pessoas olhavam com um olhar assim, de discriminação para o leproso. A lepra que deixa você muitas vezes afastado, mas afastado da sociedade não, afastado de Deus, é o pecado. A lepra do pecado, ela é muito mais contagiosa, mata muito mais do que a própria lepra da pele. Naamã, ele era bem visto, Naamã era querido, Naamã era estimado, mas tinha esse grande problema, era leproso. Ele tinha 1001 coisas, eu creio, a realizar, projetos, sonhos, mas era leproso. Quantas vezes
Nós conhecemos pessoas, né, que são pessoas bem queridas na sociedade, pessoas que todo mundo quer estar perto, pessoas que muitas vezes servem de grande influência para outros, mas são pessoas que têm uma vida totalmente errada, têm uma vida totalmente torta, pessoas que têm bens materiais, mas têm uma vida errada, e esses bens materiais muitas vezes foram conquistados de maneira errada, de maneira ilícita, a lepra do pecado. Queridos, vamos olhar para dentro de nós, vamos fazer uma análise, vamos fazer um autoexame, vamos prestar atenção se nós não estamos com essa lepra, porque essa lepra faz com que muitas pessoas olhem para nós com um olhar torto. Não quer dizer que eu e você nunca pecamos, sim, pecamos, mas a palavra do Senhor diz que o cristão, ele não vive na prática do pecado. Então vamos fazer uma análise, vamos fazer um autoexame, uma avaliação da nossa vida, vamos sondar a nós mesmos e também pedir que Deus nos sonde, como Davi fez. Quando Davi chega e falou: Senhor, sonda-me e conheces os meus pensamentos. Me sonda, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Que você não seja um Naamã da vida. Que você não esteja aí coberto pela lepra do pecado. E se por acaso estiver, assim como teve cura para Naamã, também tem cura para você. E a cura para essa lepra do século 21 chamado pecado é Jesus Cristo. Você ainda não entregou sua vida para Jesus? Então faça isso agora, para que você fique totalmente limpo, curado e sarado dessa maior lepra, chamada pecado, que fez com que Jesus fosse crucificado. Não foi o pecado dele, foi o meu e foi o seu. E eu preciso orar com você nesse momento. Senhor Deus, eu sou muito grata a Ti, meu Deus, por essa palavra. Cada palavra que o Senhor deixou, Senhor, na Bíblia Sagrada, serve para mim, serve para aqueles que estão me ouvindo agora. Deus, em nome de Jesus, vai limpando, Senhor, toda a lepra do pecado. Vai sarando, Senhor, vai purificando, para que essas pessoas, papai querido, que oram comigo, elas possam ver os milagres acontecer em sua vida. Assim como Naamã viu o milagre da lepra, Pai, no 7º mergulho que ele deu lá no rio, papai querido, ele levantou desse mergulho, desse último mergulho, totalmente limpo. Que nós venhamos mergulhar nas águas do Senhor, que nós venhamos mergulhar nos teus rios. Não importa se é uma vez, se são 7 vezes, não importa. O importante é que nós, ao mergulharmos nos teus rios, nós sairemos totalmente limpos. Eu abençoo essa vida que ora comigo, em nome de Jesus. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. Que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus Cristo.